Olá, bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal Dantas pelo Mundo. E no nosso vídeo de hoje eu vou falar da memória do Papa Bento XVI, que infelizmente acabou de falecer. Vou tentar ajudar-vos a conhecer melhor esta personagem e, digamos, aquilo que ele nos deixou por esta Igreja que tanto amou. Morreu o Papa Bento XVI. O seu nome verdadeiro era Joseph Ratzinger, um teólogo e um grande pensador da Igreja. Bento XVI como pastor à frente da Igreja. Nós temos que olhar para esta personagem de duas maneiras. A sua parte intelectual, a sua parte pensadora, e que foi uma novidade na Igreja dos nossos dias. E depois temos a outra parte, como pastor, como condutor dos destinos da Igreja, mas que a determinada altura teve uma atitude que foi abdicar de ser Papa, e isso revelou realmente uma pessoa que sabia onde estava, o que tinha que fazer e quando tinha que terminar o seu papel à frente da Igreja. Ratzinger nasceu em 1927, na Alemanha, e em 1951 é ordenado sacerdote juntamente no mesmo dia com o seu irmão. Reconhecem neste Joseph Ratzinger uma capacidade intelectual muito grande e ele torna-se professor de teologia e então Ratzinger, como professor, vai partilhar o espaço com outros professores teólogos que não, digamos, vinham propriamente da esfera católica. E nesta Universidade de Tubinga, ele conhece Hans Küng e vai receber muito do pensamento teólogo protestante que vai determinar a forma como ele vai olhar para a Igreja Católica e vai identificar as questões principais que vão mais tarde orientá-lo como cardeal e como Papa nos assuntos principais que devem preocupar a Igreja nos dias de hoje. Mas nesta altura dos anos 60 dá-se um acontecimento que é o Concílio Vaticano II. E o Papa João XXIII convocou uma série de padres, este Hans Küng e também o Joseph Ratzinger. Havia um conjunto de bispos muito conservadores, mas que eram uma minoria e a grande maioria queriam mudar na realidade da Igreja. E então o padre Joseph Ratzinger vai ter várias intervenções bastante importantes. E ele consegue, digamos, compreender e interpretar toda aquela discussão que estava ali no concílio. E a partir daí, o padre Joseph Ratzinger nunca mais foi um desconhecido, nem para o Vaticano, nem para a Igreja do mundo inteiro. Goste-se ou não, este Ratzinger foi fundamental para os documentos do Vaticano II que nós temos hoje. E, aliás, mais tarde, ele conhece este Urs von Balthasar e os dois, em 1972, vão fundar a famosa revista Communio, que ainda hoje é a grande revista teológica internacional. A partir daqui, o Ratzinger vai ter uma carreira, entre aspas, dentro do Vaticano. Ele é nomeado Bispo de Munique pelo Papa Paulo VI. Ele vai participar em 2 conclaves, onde vai ser eleito o Papa João Paulo II, uma pessoa que tinha uma ideia diferente para a própria Igreja. O João Paulo II e o Ratzinger rapidamente perceberam que comungavam das mesmas ideias e, digamos, não é surpresa nenhuma que o Papa João Paulo II vai chamar este Joseph Ratzinger para ser um dos seus braços direitos. Então, este Joseph Ratzinger
cerca de 25 anos, vai estar ao lado do Papa João Paulo II. E nós sabemos que assistiu a todo o mediatismo que o Papa João Paulo II conseguiu, que muitas das encíclicas que o Papa João Paulo II escreveu têm a mão do Joseph Ratzinger, entre as mais importantes, Fé e Razão, e que corresponde à forma como o Joseph Ratzinger adorava ver a Igreja. Uma discussão permanente entre a fé e a razão e uma discussão permanente entre aquilo que é a ciência e aquilo que é, digamos, a vontade do crente. Mas João Paulo II morre em 2005, vai estar como cardeal num terceiro conclave, que vai ser o conclave que o vai eleger como Papa Bento XVI. Ratzinger mostra o primeiro sinal de grande inteligência. Eu não quero, nem posso voltar a ser um novo João Paulo II. Então, este novo Papa, ele não pode imitar o antigo Papa e sabe que vai ter que fazer um papel de transição. Ele vivia há mais de 25 anos no Vaticano. Ele sabia muito bem como é que funcionava, digamos, a Igreja por dentro. Ele sabia onde estavam os bons, onde estavam os maus. Sabia as coisas boas que a Igreja fazia, mas também sabia que havia muitos meandros, muitas politiquices e muitas coisas que não eram um testemunho verdadeiro da mensagem de Jesus. A sua grande preocupação foi manter sempre um diálogo com estes dois grupos e manter uma certa paz dentro dos muros do Vaticano. Mas ele também sabia que esse papel não ia durar para sempre. E essa é outra capacidade que nós reconhecemos neste Bento XVI. É que quando ele percebeu que o seu papel dentro da Igreja tinha terminado, ele vai abdicar de ser Papa ainda vivo e vai passar o testemunho. Ratzinger sabia qual era a sua missão, percebia o que poderia fazer para preparar o caminho para mudar a Igreja, e foi isso apenas que ele tentou. E quando ele percebeu que já não podia fazer mais nem melhor, ele simplesmente se afastou e sabia que tinha que escolher alguém que tivesse capacidade de desafiar, digamos, a parte mais conservadora da Igreja, a parte mais institucional do Vaticano. E vai surgir esta figura do Papa Francisco. E para o Papa Bento XVI, esta tensão entre uma Igreja profeta ou uma Igreja conservadora, este equilíbrio entre uma Igreja mais profeta para a frente, diferente, ou uma Igreja mais conservadora, mantendo a sua tradição, sempre foi a base do seu pensamento. Que para termos uma Igreja moderna, nós temos que inovar, temos que mudar, mas também não podemos mudar assim de um momento para o outro, perdendo tudo aquilo que nós temos na nossa tradição e na nossa história. E nisso, o Papa Bento XVI foi um exemplo de diálogo, de paz entre estas duas formas de pensar a Igreja. E isso, os meus parabéns. Durante séculos, a Igreja foi fundamental para as civilizações, para a organização das civilizações e das sociedades com os seus pensadores. Quando existe a Reforma Protestante, os protestantes vão olhar para o mundo e vão fazer uma análise da realidade e perceber qual o papel da Igreja. Não havia teólogos católicos. Este Joseph Ratzinger, mais este Hans Küng e, juntamente com o Urs von Balthasar, eles vão acabar por ser os três grandes teólogos católicos do século XX. Olhando e pegando até na tradição protestante, vão olhar para a Igreja de uma forma diferente e interpretar o papel da Igreja no mundo atual. E isso é um legado que o Papa Bento XVI nos deixou. Ele foi um pensador de como ser cristão nos dias de hoje. A Igreja tem que ser libertadora, a Igreja tem que ter uma voz de libertação e não é com um discurso de guerra, não é com um discurso de chantagem que nós vamos mudar o mundo. Tem que ser pelo diálogo, tem que ser pela paz,
tem que ser com amor. E se há um grande testemunho que Bento XVI nos deixou, foi este. Procurarmos ser cristãos ativos no dia de hoje, mas como critério, usando a paz e usando o amor. E esse é o testemunho da mensagem de Jesus. Na realidade, Ratzinger faz o papel de Jesus. É dizer-nos, não vão com atitudes agressivas, não vale a pena termos uma postura de guerra ou de chantagem. O papel do cristão no mundo é espalhar a paz, é espalhar o amor. Se fizermos isso, nós estamos a seguir os valores do Evangelho. Muitos parabéns à história, à vida do Padre Josef Ratzinger. Muito obrigado à sua função como pastor e Papa da Igreja, e Deus queira todos os Papas que vierem a seguir procurem seguir este testemunho e este exemplo. Espero que tenham aprendido alguma coisa da história deste Bento XVI e que vos ajude a serem melhores cristãos. É isso. E olhem, espero ver-vos aqui num vídeo em breve e até lá, tudo de bom para vocês.